Gostei, apóstolo Jesus, do jovem profeta. De tudo que o senhor falou, gostei muito do jovem profeta. Viu? Eu me senti até bem hoje de manhã. O dia já vai ser outro, né? Bem jovem. Amém? Vamos todos ficar em pé? Amém? Vamos dar aquela espreguiçada assim, ó. Espreguiça bem, manda essa preguiça embora agora. Tiver que abrir a boca agora, aproveita. Esse negócio de abrir a boca pega, viu? Quando a gente vê alguém fazendo, a gente faz. Amém? Cumprimente uma pessoa que está do seu lado, principalmente se você não conhece. Se você já conhece, procura alguém que você não conhece. Pergunta o nome dela. Diga como é o seu nome, você veio da onde. Que bom que você está aqui. Amém? Vocês podem sentar. Bom dia. Eu soube que tem uma caravana de São Domingos do Azeitão. Tá aí já? Aí, ó, ainda não chegaram. Tem caravana de Imperatriz. Tem de Açailândia. Tem de Caxias. Tem de Brejo. Tem de Chapadinha. Tem de Vargem Grande. Tem de Presidente Vargas. Tem de Duque Bacelar. Ali. Tem de Nina Rodrigues. Ah, não chegaram. O povo está chegando atrasado, né? Barra do Corda. Tem Grajaú. Tem do Piauí. O Piauí veio, gente. Olha aí. Piauí tem Pedreiras. Cururupu. Tem Santo Inês. Tem Rosário. Buriticupu. Estão chegando. Santa Rita é São Luís. Tem Santa Rita. Olha, Santa Rita. Quem mais, gente? Aonde? Dom Pedro. Agora está muito alto. Dom Pedro. Tem outra cidade aí? Tem muitas cidades, viu? Tem o pessoal da Baixada. Pinheiro, vê alguém de Pinheiro? Ó, tem Pinheiro, chegando ali, Pinheiro. Muita, já chamei Cururupu, né? Já. Tá bom. Bequimão. Ah, vocês são de Bequimão. Que a gente atravessa o ferry aí. É lá? Rapaz. Eu ainda não fui em Bequimão, viu, gente? Você só olha a entrada. Não me convidam, eu não posso ir. Viu? Tá bom. Bacabal? Cadê o pessoal de Bacabal? Bacabal. Muito bem. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Tem gente aí do Paço do Lumiar?
Tem? Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa. Quem encontrou aí 1 Coríntios 15, 45? Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós estamos no ano da família e temos falado muito sobre a família. E a família terrena, a família biológica, que todos nós fazemos parte de alguma. Terreno, até aqueles que são adotados. Eu acho a adoção uma das coisas mais graciosas, porque nós somos filhos adotados de Deus, todos nós, fazem parte de uma família terrena, né, que passa a ser a sua família biológica. E nós estamos trabalhando muito sobre família, relacionamento conjugal, relação pais e filhos, filhos e pais. Estamos aprendendo até como se relacionar com a sogra. Que maravilha! Se relacionar com o sogro. Eu sempre digo que a minha sogra é a melhor sogra que existe. Maravilhosa. E sempre foi, né? E para melhorar, Deus já levou. Eu faço a brincadeira. Ela não gosta, gente, essas brincadeiras. Já foi também, né? É maravilhosa. Quando vai, né? Deus leva, Deus levou porque quis, eu não pedi. Mas nós estamos aprendendo como ser família terrena. Mas também tem a família celestial, que é de origem do novo Adão. O texto que nós lemos fala que o primeiro Adão, terreno, e vive no plano terreno. Mas aí veio o segundo Adão e trouxe e resgatou aquilo que é celestial. Porque quando Deus cria Adão e Eva, qual era o plano de Deus e qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? Não era, ele é. E quando a gente fala era, parece que Deus mudou de plano. E Deus não mudou de plano. Deus tem um plano e esse plano ele executa. O plano de Deus é ser pai de uma grande família. Fez o homem, a mulher e Deus a eles o poder de gerar e fazer uma família. Mas de gerar e ter uma grande família. E por isso ele enviou Jesus, seu filho, para que através dele pudéssemos ser também filhos de... Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Se você é filho de Deus, essa pessoa que está do seu lado é seu irmão, já no plano celestial. É tão tremendo que a gente chama o outro de irmão.
Não é assim que a gente se considera? Hein? É irmão? Então olha para o irmão que está do seu lado. Que bom que você é meu irmão, minha irmã. Dá um sorriso para ele. Nós somos irmãos. Amém? E o que é isso? Como é que funciona esse plano celestial? É o plano do reino de Deus. O reino de Deus e família de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. E assim como nós estamos sendo ministrados, estamos aprendendo, crescendo a viver como família na terra, também temos que crescer muito para viver como família de Deus. Qual é o trabalho do diabo contra as famílias? Matar, roubar, destruir a família, separar casais, deixar os filhos órfãos, porque ele sabe que se ele destruir essa estrutura familiar, a sociedade está perdida, porque a célula máter principal é a família. Mas os mesmos planos que o diabo tem para destruir a família terrena, ele tem para destruir a família celestial. E nós já somos famílias celestiais, porque para viver como família, nós não estamos vivendo mais no plano terreno. O que é isso, apóstolo? Porque agora nós somos espirituais. E as leis, as regras que regem essa família, elas não são do plano terreno. Se tem leis, se tem regras no plano terreno para gerir a família de Deus celestial, não foi Deus que estabeleceu. E aí é claro que eu tenho que ser levado a ter uma visão do plano espiritual para entender o que é ser família de Deus. E ser família de Deus não é eu ter uma visão fechada à minha denominação, à minha igreja, ao meu grupo, à minha célula, à minha geração. Eu não posso, se eu ficar com a minha visão fechada, que nem coloca aquele negócio em burro, em cavalo, na carroça, viseira, né? Eu não vou entender o que é família celestial. Eu não vou entender. A igreja local é importante demais. Eu escrevo um livro para falar só sobre a igreja local, a importância dela. Ela é a organização mais poderosa da terra. Mas o reino de Deus é maior. Amém? Repita comigo: o reino de Deus é maior. O reino de Deus é maior do que a minha igreja. Quando nós nos reunimos em um congresso, em um ajuntamento, em uma convocação, nós estamos começando a quebrar os paradigmas de visão terrena para entrar na visão celestial, porque aqui todos são irmãos. Ei, quando você chegar lá no céu, você não vai nem lembrar o nome da sua igreja, porque Deus não vai fazer a gente lembrar de coisas que nos faziam tristes. Ele vai enxugar toda a lágrima. Quem já chorou aqui por causa de igreja? Os líderes sabem o que é isso. Quem já chorou? A senhora já chorou, apóstolo Antônio? A senhora não vai nem lembrar dessa igreja lá no céu, o nome dela.
senhora vai ficar livre. Esses paradigmas chocam a gente, né? Confronta, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente defende tanto uma bandeira de igreja aqui, inclusive os líderes, e lá no céu vocês não vão querer nem lembrar do nome dessa igreja, porque Deus não vai fazer você lembrar de tristezas. É claro que dá muita alegria, dá, mas isso é para o plano terreno, isso é necessário para agora. No céu acabou. E aí a visão do Pai, o Pai Celestial, de que Ele se agrada, é desse ajuntamento onde não se vê igrejas, onde se vê um povo, uma família reunida para adorar a Ele. Você pode dar um aplauso e glorificar ao Pai Celestial. O que nós precisamos entender no reino de Deus, família de Deus? Só existe um Senhor. Inclusive a gente coloca isso nos estatutos da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Quando eu digo que Cristo é o Senhor da igreja, e se esse estatuto funciona, eu me rendo ao reino de Deus. Ao reino de Deus. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Efésios 4 diz: há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Diga: um só Senhor. Nós estamos aqui por causa de quem, gente? Por causa desse Senhor. Por causa dele. Servir a fazer parte dessa família exige dedicação. O que é dedicação? Cada um tem que fazer a sua parte. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, faça a sua parte, que eu faço a minha. Quando você diz, se o irmão não fizer a parte dele, você deixa de fazer a sua? Se o irmão deixar de fazer a parte dele, você deixa de fazer a sua? Diga não. E por que quando um irmão não te perdoa, você não perdoa ele? Por que então, quando o irmão te zanga, você também quer zangar ele? Temos que voltar ao plano espiritual, celestial, do que é família de Deus. Eu tenho que fazer minha parte, independentemente de quem faz ou quem não faz a sua. A Bíblia diz que todos vão responder diante de si, perante Deus. E lá não vai valer: fulano fez isso, meu pastor não fez isso, o apóstolo não fez isso, a igreja não fez isso, fulano. Não, Deus só vai querer fazer uma pergunta: o que você fez? Não meta ninguém na história, que agora a conversa é entre eu e você. Ah, é tipo família, né? Meu pai, minha mãe. Pode tirar todo mundo agora. Você vai responder diante de Deus. Mas sabe por que, apóstolo Jesus, que a igreja funciona
com essas dificuldades porque os crentes ainda não entenderam o que é o plano celestial, o espiritual, e faz da igreja a mesma estrutura, os mesmos relacionamentos do plano terreno. Traz inclusive os problemas que trouxe da família de casa para dentro da igreja. Um exemplo: eu tive uma situação com meu pai ou com a minha mãe, eu tenho uma dificuldade de reconhecer como autoridade pelo que ele fez, responsabilidade dele pelo que ele fez. Aí às vezes nós vamos para a igreja, a gente também transfere a mesma coisa para líderes. Uma reprodução de comportamento da igreja, da família terrena para a família celestial. E isso muitas das vezes é inconsciente. A pessoa nem percebe que está fazendo aquilo. Por isso o novo Adão nos leva a esse plano celestial. Por isso esse novo Adão em Cristo, ele nos leva para o novo plano espiritual. Quem está entendendo? Então, família de Deus exige Lucas 9:57 diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus sai do plano terreno e leva para o plano espiritual. Quando você quer formar uma família, casar, você precisa disso, né? Você precisa de ninho, a casa, você precisa dos covis, né? Você precisa da família, você precisa de proteção, você precisa de uma série de coisas. Jesus está dizendo, no plano espiritual essas coisas não é tão necessária. Não precisa. Essa família, ela não tem um lugar definido. Aonde você chegar, você é família de Deus. Você encontra os irmãos. O reino tem seus representantes. Deixa eu falar algo para você. O reino de Deus, ele é muito organizado. Porque às vezes nós pegamos esse princípio para dizer assim: eu sou família de Deus e minha relação é com Deus. A família tem o quê? Tem o pai, tem a mãe e tem os filhos. A família de Deus, nós temos o pai e temos os filhos. E aí é claro que Deus organiza a sua família e o seu reino, seus representantes. Nós estamos aqui nesse congresso e tem algo em comum. Nós estamos aqui por causa do Pai. Mas nós temos aqui um representante chamado apóstolo René Terranova, que é algo em comum em termos de liderança. E por ele ser um líder e eu reconhecer isso, eu creio que ele é uma autoridade de Deus, estabelecida por Deus, e que vai me abençoar, em nome do meu Pai. E aí eu começo a entender, se eu estou aqui porque tem alguma coisa em comum, eu e o apóstolo René, mas a família ela se organiza. Também no Maranhão, essa organização, o apóstolo René nos deixou aqui como líderes, eu e a apóstola Alessandra.
Aí alguém pode dizer assim: não, mas eu não aceito a liderança deles. Isso é ser família de Deus? Isso é entender o que é reino de Deus? Não é. É porque eu não gosto, porque ele tem defeitos. Quem aqui tem um pai e uma mãe que tem defeitos? Quem tem? Faça assim com a mão. Só quem tem. Quem aqui tem um pai perfeito que não tem defeito? Terreno, um pai terreno perfeito. Deixa eu falar uma coisa: quando você observou esses defeitos do pai ou da mãe, você deixou de ser filho? Você deixou de ser família? E por que que na igreja, quando a gente olha o defeito do líder, a gente diz assim: eu não vou ser mais filho espiritual dele? Quem é o líder perfeito aqui? E aí você fica trocando de igreja em igreja, procurando um pai espiritual, uma referência espiritual, sem defeito. Eu quero dizer uma coisa: quando você encontrar, me avisa. Deixa eu falar uma coisa para você: o seu líder de célula, o seu líder de geração, o seu líder da igreja, o seu líder da visão, o seu líder do estado, ele não está aí à toa. Deus tem a sua maneira de organizar as coisas. E quando eu não entendo isso, o que eu causo? Divisão. Eu causo uma divisão, eu causo uma situação, eu causo uma situação indigesta na família. A coisa mais triste é quando uma igreja racha, quando se volta contra uma liderança. Isso já pode ter acontecido com muitos aqui. Isso não significa que nos autoriza a continuar no erro. Nós precisamos voltar ao plano espiritual, celestial, e entender o que é reino de Deus. Se eu faço parte de uma família, eu tenho os bônus e os ônus, eu tenho as alegrias e as tristezas, eu tenho as bênçãos e as dificuldades. Isso faz parte. Isso faz parte. A visão celular no modelo dos 12, ela agrega essa visão. Ela não é uma denominação, mas ela tem a sua organização. Porque uma família tem organização. O pai tem um papel, a mãe tem um papel, os filhos têm seus papéis. Isso é organização ou não é? É. Se cada um fizer a sua parte, a família está organizada e caminha bem. Assim é na família de Deus. Se cada um fizer a sua parte, tudo vai caminhar bem. Se eu estou fora desse processo, pode acontecer que eu não esteja fazendo a minha parte. Mas nós estamos tentando cada um fazer a sua parte. E a visão celular, ela agrega a visão celestial, ela agrega a visão de reino de Deus, ela agrega a visão da família de Deus. Eu estava conversando até com o apóstolo Alessandro essa semana, e dizendo assim: olha, se a gente fosse mesmo olhar, porque através do apóstolo Renê, da visão, a gente vive esse plano. Deus nos colocou como coordenadores no estado.
ele indicou, eu não pedi. Mas como seria bom se pudesse ser outro? Por que a gente chega a pensar assim? Porque tem pessoas que nos rejeitam. E aí, como era bom ser outro? Né? Como seria bom? A gente fica na família, fica na nossa igreja, porque eu não ganho nada financeiramente para ocupar essa função. Nada. Não ganho nada. Eu não tenho um salário para ser coordenador. Não ganho nada. A única coisa que eu ganho é meus créditos de galardão no céu. E faço para Deus. Mas esse mesmo sentimento, às vezes, um pastor, um apóstolo sente na igreja local, quando uma pessoa rejeita ele. E olha o que é que a gente planta, a gente colhe. Se você rejeita a estrutura espiritual, celestial, que Deus estabeleceu que você se encontra nela, pode ter certeza que você vai colher na sua vida o que você planta. Porque a vida é feita de colheitas das nossas plantações. Você vai plantar lá, vai colher lá. Como é ruim um líder de célula ser rejeitado. Quem aqui é líder de célula? Quem aqui já foi rejeitado por um discípulo? Levanta a mão. Olha só. É ruim ou não é? Por quê? Porque ele disse algum defeito de você. E quem não tem defeito? Mas se eu entendo que é família de Deus, eu estou lá para somar com a minha célula. Eu estou lá para ajudar o reino de Deus. Eu estou lá para viver. E vou dizer uma coisa: cada um tem o seu líder que merece. E não é merecer porque nós escolhemos, é porque Deus escolheu ele para nós. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do seu líder, líder de célula. Mas como eu gostaria de abrir mão desse cargo. Não tenho nada no coração para ser isso ou aquilo. Depende só de Deus e do meu líder aceitar. A gente, para viver em família, Salmo 24 diz que quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ser limpo de coração. Limpo, transparente. Sabe qual é o maior problema que a gente encontra na família terrena? É fofoca, conversas, maledicência. Tudo começa com uma conversa falando mal do outro. É ou não é? Hein? Não é assim que acontece na família terrena? E depois a confusão está feita, a família está dividida. Por quê? Porque nós nos ofendemos com as pessoas que estão mais perto da gente. Nos ofendemos quando ela fala alguma coisa dura às vezes. Esse é o plano terreno. Mas só que a gente leva isso para o plano espiritual, para a família de Deus. E acontece a mesma coisa. Como é triste você ver alguém falando de um líder. Cuidado.
saia daqui vacinado, restaurado, curado. Diga: ei, não faça isso, porque essa conversa pode se espalhar. É uma erva daninha, é um fermento maligno. Meu irmão, não deixa a sua boca ser usada pelo diabo. Faça a sua parte. Diga à pessoa que está do seu lado, para ela ouvir: não deixe a sua boca ser usada pelo diabo. Faça a sua parte. Quando nós entendemos isso, nós temos portas abertas que Deus abre na nossa direção. Portas abertas. Isaías 22 diz que: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Apocalipse 3,7 diz: ao anjo da igreja. Gente, é lindo como Jesus, apóstolo, como é que funciona, como é que a gente encontra na Bíblia? Olha, Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas no Apocalipse, na ilha de Patmos a João. E ele não disse assim, apóstolo Robson: João, vai lá, entra na igreja e lê a carta. Não, entrega ao anjo da igreja, entrega ao líder da igreja, entrega ao pastor da igreja. Jesus respeita os líderes, Jesus respeita os pastores, Jesus respeita a liderança da igreja. Como que eu, família de Deus, não respeito? Aí, para a gente poder dizer que vivemos bem, a gente faz arranjos. E aí, às vezes, muitas das vezes, as igrejas e os líderes, os discípulos estão vivendo em arranjos. Uma vez um líder meu, nosso, influente, uma das maiores gerações da igreja, um braço assim, forte, direito, e quis trazer uma proposta para mim. Ele diz assim, e o apóstolo Renê estava até me falando agora essa semana, e ele recebeu uma proposta, tem recebido propostas iguais. Apóstolo, é o seguinte: eu estou aqui, sou aliançado com o Senhor em tudo. Eu quero dizer que eu sou leal, eu sou um discípulo fiel, amo a sua vida, amo a sua casa. Ele me dizendo, e como eu amava também, nós amávamos. Mas a minha proposta é o seguinte: eu não quero andar em equipe. Eu não aguento mais esses irmãos de célula. Eu faço tudo que o Senhor mandar, mas eu não quero mais trabalhar com eles. Eu toco a minha geração, vou lhe dar frutos, vou multiplicar as células, vou continuar, mas eu não quero vir nem para a reunião de 12. Um líder, apóstolo Antônio Melo, muitas células. Acho que na época tinha a maior geração da igreja. Eu disse: meu filho, eu também te amo, também sou leal e sou fiel a ti, mas isso eu não posso aceitar. E ele se espantou, isso é um arranjo. Ficar na equipe, desassociada de uma liderança, separada, eu não posso aceitar, porque apesar disso aqui ser uma igreja, uma organização, mas nós somos uma família. E irmão tem que andar com irmão.
Se você, meu filho, me vê como um pai espiritual, eu sou pai dos demais, dos 12 também. Eu não posso fazer acepção de filhos. O Senhor vai me perder então, com meu coração partido, mas eu não posso quebrar esse princípio. Aqui é uma igreja, é família de Deus, e nós temos que andar juntos. Ele foi embora. Ele foi embora. Eu não posso crer. Por que eu estou contando isso? Porque tem líderes que fazem arranjos para fugir daquilo que é principal. Se nós temos uma visão, temos um líder, temos o coordenador, temos o apóstolo Robson e a apóstola Eliana, são os nossos supervisores. Fiquem em pé os dois. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Há 14 anos nós andamos juntos. 14 anos. Tivemos dificuldade nessa caminhada, tivemos. A gente senta, apóstolo Rob, vamos sentar. Apóstolo, a gente senta, a gente conversa, a gente se alinha. 14 anos. A Visão Celular no Maranhão, ela tem equilíbrio, ela tem uma equipe madura, ela tem tudo para qualquer igreja desenvolver e crescer nela, a não ser que eu tenha dificuldades de me submeter. Aí eu faço arranjos e digo para a igreja que tudo é a visão. O importante é estar ligado ao apóstolo René. É a mesma coisa de eu dizer, o importante é estar ligado a Jesus. Daqui a pouco esse líder vai dizer, não, nem o apóstolo René, nós vamos agora ficar só com Jesus. Paulo encontrou isso na igreja de Corinto. Um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E tinha uns mais espirituais que diziam, não, nós somos de Jesus. E Paulo diz, está todo mundo errado. Até os que dizem que sou de Paulo. Nós temos que entender o que é família de Deus. Vamos ficar em pé. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, família terrena, problemas terrenos, visão terrena, devemos trazer a imagem do que é celestial. Nós vamos orar junto. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Segure na mão de nós somos irmãos. Ei, mas não é só irmão dessa pessoa que está do seu lado, não. Essa é uma corrente. Você é irmão de quem está atrás, de quem está lá na galeria, que você nem conhece. Nós somos irmãos. Chega. De mãos dadas vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos reconhecer que nesta manhã que nós temos dificuldades de viver como igreja, de viver como família. Mas se o Senhor está restaurando a nossa casa, a nossa família terrena, o Senhor também vai restaurar a família espiritual. Eu vou, Senhor, fazer a minha parte. Me perdoe, Senhor, se até hoje eu falei de algum líder. Me perdoa. Mas eu quero agradecer pela vida dele e orar por ele agora. Senhor, eu quero me submeter, porque eu sei que as chaves estão sobre o Senhor. O Senhor tem autoridade e o Senhor abre portas. E eu não quero, Senhor, ter portas fechadas na minha direção. Abre as portas do reino, Senhor, para a minha vida. Abre as portas do reino, Senhor, para esta igreja, para esta visão, para cada discípulo. Em nome de Jesus, nos abre
a porta, Jesus. Coração do Pai, Louve ao Senhor. coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, Amém. como fruto desse novo coração, eu declaro paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. preciosa é a nossa comunhão. Segure na mão dele. Somos Diga. corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, Vivendo compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, uma família. Solte as mãos, solte sem as mãos. qualquer falsidade. Você vai agora vivendo a verdade. abraçar 7 pessoas que você não conhece. E vai dizer: eu preciso de ti, meu irmão. Saia do seu lugar, ande pelo salão, ande pelas galerias. Abrace 7 pessoas que você não tem relacionamento, que não é da sua igreja. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Aleluia. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Abençoe a vida do seu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Um grande amor de Cristo, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Levante as duas mãos aos céus e diga: meu Deus, eu quero viver em família. Eu quero ser um com meu irmão. Se isso é verdade, se expresse da melhor maneira possível na presença dele.